A guarda do sábado antes da entrega da lei no Monte Sinai. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a teologia do Antigo Testamento relativamente à guarda do sábado, especialmente em relação a polêmicas se o sábado algum dia foi guardado fora do contexto da aliança entre Deus e Israel estabelecida no Monte Sinai. Geralmente, o que acontece? O mundo evangélico e o mundo adventista às vezes ficam assim numa tensão e numa certa polêmica relativamente à guarda do sábado. Então o adventismo exalta esta questão, coloca esta questão como uma questão importante que está sendo esquecida e negligenciada, mas é parte aí da vontade de Deus, os mandamentos de Deus lá nos 10 mandamentos e coisa e tal. E o mundo evangélico responde dizendo que, na verdade, a gente pode ser fiel a Deus, independentemente de a gente guardar o sábado ou não. E basicamente, para tentar justificar esta premissa, muitos evangélicos apontam para o Antigo Testamento e eles dizem o seguinte: olha, a guarda do sábado só existe dentro de um contexto da velha aliança, que é a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, entregou ali as tábuas dos 10 mandamentos, depois deu toda aquela lei para eles e tal, e é naquele contexto que a guarda do sábado faz sentido. Antes daquele momento, não existe nenhum relato de ninguém guardando o sábado. Nem Adão e Eva, nem Noé, nem Abraão, nem Matusalém, nem Enoque, nem ninguém. Então ninguém guarda o sábado na Bíblia antes, da entrega da lei no Monte Sinai. Então isso indica que a gente pode ser fiel a Deus, até porque todas essas pessoas, tirando talvez Adão e Eva, foram reconhecidos como fiéis a Deus, Noé, Abraão, Enoque, Matusalém, etc. E independentemente da guarda do sábado, que não é relatada diretamente, especificamente na vida destas pessoas. Então, basicamente, a questão gira em torno aí desse tipo de coisa, ok? Então vamos dar uma pensada assim sobre como é que funcionava, ou como é que era, ou como é que o relato bíblico traz a ideia da guarda do sábado fora de um contexto após a aliança do Sinai. Okay? Então vamos lá. Bom, a primeira questão que aparece a respeito da guarda do sábado na Bíblia é Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, e aí o texto bíblico diz assim para cada um de nós: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, basicamente, o que o texto bíblico diz é que no 7º dia da criação Deus descansou, e então ele santificou este dia e o abençoou. A partir desse momento, logicamente surge a noção de que cada 7º dia subsequente ao 7º dia da criação seria o sábado santificado, abençoado por Deus. Então é a próxima semana após a semana da criação, o 7º dia, o sábado abençoado, no qual Deus descansou. E assim sucessivamente por todos os 7º dias da história inteira, ok? Basicamente é isso que está implicado a partir de Gênesis 2. Isso indica que, mesmo antes de qualquer relato a respeito da guarda do sábado efetivamente sendo praticada, cada 7º dia era o sábado abençoado e santificado por Deus, ponto. Da mesma forma, por exemplo, vamos pensar num contexto pós-Sinai, pós a concessão da lei. Mesmo assim, tem muita gente que não guarda o sábado, por exemplo. Mas isso não deixa de ser o fato que o sábado é o sábado, que o sábado é um dia santificado, abençoado por Deus, e etc. E quem está transgredindo, seja num contexto antes do Sinai ou após o Sinai, está transgredindo a lei de Deus, o exemplo de Deus, a vontade de Deus. E essa vontade ela é materializada na lei, mas ela também é anterior à concessão da lei. E aí a gente vai estudar hoje um pouquinho de Êxodo capítulo 16. Então esse é um dos textos clássicos para falar desse assunto, e a gente vai perceber, assim, a partir do texto bíblico, algumas questões importantes, e depois nós vamos ver também um desafio que foi feito a respeito da ideia da guarda do sábado em Êxodo 16 como sendo talvez posterior à entrega da lei no Sinai. E aí, como é que é isso aí? Vamos dar uma olhadinha. Bom, antes de tudo, vamos lá ver o relato bíblico a respeito disso. E a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 16, a partir do verso 1.
partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aqui está o contexto onde a guarda do sábado vai começar a ser explicitamente tratada na palavra de Deus. Primeiro de tudo, que é importante identificar que geograficamente e temporalmente este evento é colocado antes daquilo que vai acontecer no Monte Sinai. Então eles partiram de Elim e chegaram até o deserto de Sim. E o texto ele é muito cuidadoso em dizer que este deserto ficava antes do Monte Sinai. Então, geograficamente e temporalmente, o que vai ser relatado em Êxodo 16 ocorreu antes do povo chegar no Monte Sinai. Então, o texto vai continuando e tem várias polêmicas ali em relação à alimentação. Eles estão reclamando que ali eles estão no deserto, não tem carne, não tem pão, e aí Deus promete enviar as codornizes e vários contextos ali. Eu não vou ler o capítulo inteiro, até porque vai cansar vocês, então vamos continuar a leitura a partir do verso 16 do capítulo 16 de Êxodo. O texto diz o seguinte: eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer. Isso é o maná, tá? Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes colher no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Aqui nós temos a revelação primeira da guarda do sábado, e ela acontece num contexto antes da entrega da lei no Sinai. Portanto, se toda essa retórica evangélica depende de que o sábado só é um mandamento relevante após a aliança realizada no Monte Sinai, isso está basicamente morto, eliminado, destruído pela simples leitura da palavra de Deus. O evento é colocado no deserto de Sim, que fica geograficamente antes do Monte Sinai, portanto, tudo isso aqui aconteceu antes que o povo chegasse até aquele monte sagrado e tão conhecido na história humana, né?
Então, basicamente, fim da linha. Aqui o sábado está sendo guardado num contexto antes da entrega da lei no Sinai. E, inclusive, é interessante perceber que a narrativa de Êxodo 16 não explica a guarda do sábado. E, inclusive, dá uma impressão que o povo já tinha alguma instrução a respeito. Porque eles dizem assim, amanhã é o santo sábado do Senhor. Ponto. Ninguém questiona ou não se explica profundamente textualmente que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e o 7º dia é um sábado do Senhor, um dia santo. Isso indica algumas coisas para nós. Dentro da tradição judaica, a ideia é que antes de livrar o povo da terra do Egito pelo poder de Deus, Moisés passou 40 anos no deserto de Midian. Então ali o que acontece? A tradição inclusive diz que ali Moisés recebeu a revelação e escreveu o livro de Gênesis. Então, por exemplo, quando Moisés desce para fazer toda aquela revolução ali no contexto, que vai ser relatado, aliás, no livro do Êxodo, no contexto do Egito, então você percebe que Moisés ele já carrega consigo esta verdade, caso o povo não a conhecesse previamente ou simplesmente tivesse esquecido por causa da escravidão e coisas desse tipo. Então, basicamente, o que acontece? Provavelmente, independentemente da tradição textual, havia uma tradição oral, que remonta, obviamente, desde a época de Adão e Eva, falando do 7º dia como o dia de guarda e etc. Ok? É por isso que a guarda do sábado já é pressuposta, que as pessoas entendem e conhecem e tal, e o texto passa bastante por cima, assim dizendo, amanhã é o sábado e etc. E existe um teste prático ali em relação a comer ou não o maná, a guardar o maná não para o dia seguinte. Então, quando não é da sexta para o sábado, o maná ele estraga e dá bicho. Quando você guarda da sexta para o sábado, isso não acontece. Então ali simplesmente era uma forma também de Deus dar uma lembrança prática para eles levarem realmente a sério a lei de Deus, e alguns não levam a sério, saem para colher no 7º dia, e Deus repreende, até quando não andareis nas minhas leis, nos meus mandamentos e tal, demonstrando claramente que a guarda do sábado é uma lei divina, mesmo no contexto pré-Monte Sinai, pré-Antiga Aliança. Portanto, toda aquela retórica evangélica de dizer que o sábado só faz sentido pós-Sinai cai por terra diante da palavra de Deus. Entretanto, eu fiquei sabendo que surgiu um desafio aí a respeito desse assunto, da parte de algumas pessoas que continuam lendo o relato de Êxodo 16, e aí o relato continua dizendo o seguinte, e eu vou explicar para vocês qual que é o desafio. Então nós paramos no verso 30. A partir do verso 31 se diz o seguinte: Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolo de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardará para vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustenteis no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Então o que acontece? Essa parte final de Êxodo 16 é uma explicação de tudo ali o que aconteceu, e ela é uma explicação que transcende o momento e o tempo em que a história aconteceu. Porque está ali se descrevendo uma história que aconteceu antes que eles chegassem no Monte Sinai. Entretanto, porém, o relato continua dizendo, olha, nos próximos 40 anos eles comeram maná. Então o relato aqui no final, ele transcende essa limitação de tempo daquele momento onde essa história aconteceu e traz esta questão de que deveria então ser guardado uma porção de um gomer do maná, que é explicado como a 10ª parte de um efa, e que ali este maná deveria ser colocado diante do Senhor, e no verso 34 se diz diante do testemunho. E o desafio tem que ver com esta palavra testemunho. O que acontece? No livro do Êxodo, você tem a palavra testemunho como significando duas coisas diferentes. As tábuas dos 10 mandamentos, que são chamadas as tábuas do testemunho ou o testemunho, ou as instruções ali da palavra de Deus que Deus deu para as pessoas, que também são chamadas dos estatutos do Senhor.
Também, em outros contextos, se fala da Arca do Testemunho, das tábuas do testemunho e do tabernáculo do testemunho. Essas expressões você pode encontrar em Êxodo 25, verso 16, que fala da arca, de Êxodo 31, verso 18, que fala das tábuas, e de Êxodo 38, 21, que fala do tabernáculo. Entretanto, a palavra que acontece em Êxodo 16, 34, ela não é uma palavra composta. Não se fala da arca do testemunho, nem do tabernáculo dos testemunhos, nem das tábuas dos testemunhos. Se fala simplesmente do testemunho. Só que aí o que acontece? Algumas Bíblias, elas introduzem dentro do texto um termo que não está no texto hebraico e colocam ali ou a arca do testemunho ou as tábuas do testemunho. As Bíblias que assim o fazem por sua própria conta e risco em termos de tradução, porque o texto hebraico simplesmente diz aquela expressãozinha, né? Ha-edot. Se eu não me engano, é mais ou menos assim que fala. Então é o que? É o testemunho. Não é a arca do testemunho, as tábuas do testemunho ou o tabernáculo do testemunho. Entretanto, o que acontece? O desafio que surgiu nesse contexto é querer dizer o seguinte, que como o texto ele não foi escrito de uma forma linear, provavelmente é que Êxodo 16 aconteceu depois que a lei do sábado já tinha sido dada, por isso que a lei não é muito bem explicada. E tal, e ali, então isso significa que a guarda do sábado em Êxodo 16 também é posterior à revelação da aliança entre Deus e Israel em Êxodo 20. Simplesmente para desmoronar essa tese, basta a gente lembrar que em Êxodo 16, versos 1 e 2, se fala que eles partiram de Elim, chegaram no deserto de Sim, que fica antes do Monte Sinai. E foi ali que essa história aconteceu, que Deus colocou eles à prova para ver se eles andariam na sua lei. Portanto, é evidente, explícito e claro que Êxodo 16 se cumpre antes da aliança de Deus com Israel no Monte Sinai. Além disso, porém, o que acontece? Como a gente sabe, o relato escrito, ele, vamos pensar assim, ele trata de uma perspectiva de que as coisas já aconteceram. Então ele conta primeiro a história que aconteceu no deserto de Sim e depois transcende essa história. E diz que esse maná que caiu lá no deserto de Sim continuou caindo por 40 anos até que eles chegaram às bordas de Canaã e etc. Ou seja, o relato foi escrito da perspectiva de que já tinha passado muito tempo desde que tudo isso aconteceu. E a ideia de que Arão guardou o maná diante do testemunho pode significar duas coisas diferentes. E nenhuma delas indica que Êxodo 16 aconteceu depois de Êxodo 20. Então, por exemplo, a palavra testemunho, ela é, em Êxodo 40, verso 20, sinônimo das tábuas da lei. Ok. E também em Deuteronômio 6, verso 20, é testemunho das palavras do Senhor, daquilo que o Senhor revelou. Então, o que acontece? Existem duas explicações possíveis. Arão colocou o maná diante dos escritos que Moisés já estava escrevendo naquele contexto. Por exemplo, o livro de Gênesis provavelmente já estava sendo escrito. Então ali se chamava do testemunho, o testemunho do Senhor, a palavra de Deus, etc. E quando o maná caiu lá no deserto de Sim, ele já separou um pote e colocou ali diante da palavra de Deus. Ou o relato pode estar simplesmente dizendo que adiante, depois da existência do santuário, da Arca da Aliança, das tábuas da aliança, o maná foi colocado diante do testemunho das tábuas da lei, dentro da arca. Ok. O mais importante, porém, entretanto, é entender que o relato do final do capítulo 16, ele trabalha da perspectiva de muito tempo depois do que aconteceu no deserto de Sim. Entretanto, o que aconteceu no deserto de Sim em relação à guarda do sábado aconteceu antes que a aliança fosse feita entre Deus e Israel no Monte Sinai. Por que isso é importante? Porque a gente vê muitas tentativas no mundo evangélico de se distanciar da necessidade de guardar o sábado. E aí se cria esse tipo de argumento que, na minha opinião, assim,
é uma extrema falta de capacidade de interpretação bíblica. É uma interpretação maldosa para tentar dizer em nome do texto o que o texto não diz. Para tentar dizer que Êxodo 16 aconteceu depois de Êxodo 20, para dizer que a guarda do sábado só é relevante no contexto entre Deus e Israel na sua aliança no Monte Sinai, e para depois querer dizer que a nova aliança vem abolir a antiga aliança e que agora o sábado não precisa mais ser guardado. Mas tudo isso é totalmente falacioso, porque a guarda do sábado foi estabelecida não na aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai, mas na criação do mundo. E o exemplo de Êxodo 16 é um exemplo da guarda do sábado fora de um contexto da aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai. Portanto, a nova aliança lá do Novo Testamento, que é a eterna aliança, que acaba sendo inclusive logicamente anterior à velha aliança, você percebe que o quê? O que é a nova aliança? É escrever a lei de Deus no coração do homem, de acordo com Jeremias 31 e Hebreus 8. Ou seja, agora na nova aliança, Deus escreve a sua lei no nosso coração. E a sua lei não é composta de 9 mandamentos, mas de 10 mandamentos que se explicam no amor ao próximo e no amor a Deus. E é porque a gente ama a Deus que a gente não tem outro Deus, que a gente não idolatra, não toma o nome dele em vão e a gente guarda o sábado. E é porque a gente ama o próximo que a gente honra o pai e a mãe, não mata, não rouba, não mata, não mente, não, etc. e não cobiça. Então, basicamente, o que acontece? Você procurar em Êxodo 16 um motivo para tentar dizer que o sábado não deve ser guardado é um tiro no pé, porque Êxodo 16 é um texto que exalta a guarda do sábado como a lei de Deus.